Hey guys, essa é a nossa aula de número 4 do Caderno do Aluno, volume 2, do terceiro ano do ensino médio. Então, nessa atividade 4, a gente vai fazer a explicação e resolução dela, certo? Mas antes eu preciso dar uma explicação, explicar para você, para que você entenda, né, como é que é feito. Primeiramente tem um texto aqui, certo? Esse texto ele vai falar sobre essa representação geométrica dos números complexos, certo? Esse plano ele foi criado por esses matemáticos que está aqui, Wessel, Argand e Gauss, certo? Então, antes da gente começar a resolver essa atividade 4, certo? A atividade 4 ela diz o seguinte: dados complexos aqui, represente-os no plano complexo. Então, esse plano complexo, novamente, foi criado por Wessel, Argand e Gauss. Vamos aqui então, vem comigo que a gente vai fazer a explicação aqui. Primeiro você precisa entender a forma algébrica de Z. A gente já viu a sua forma por coordenadas, né, por ponto. Então aqui eu tenho Z igual a x, vírgula, y. Então esse sistema aqui é o sistema de coordenadas, certo? Que a gente tem a primeira coordenada x, a segunda coordenada y, e que isso daqui representa um ponto. Essa é uma das formas de representar os números complexos. A gente viu também que toda vez, na aula 3, foi visto, né, eu mostrei para você que toda vez que eu tenho uma estrutura do tipo x, 0, isso é um número real. Então, todo número real pode ser representado nessa forma. E o número complexo, né, o número imaginário, melhor dizendo, o número imaginário, ele é nessa estrutura em que eu tenho 0, y, e toda vez que eu tenho essa estrutura é um número imaginário puro, certo? Em que a gente viu também que 1,0 é a unidade real e 0,1 é a unidade imaginária. Então, tudo isso daqui a gente viu em representação de coordenadas, que é ponto, né? Então, eu tenho as coordenadas x e y, e isso é um ponto que representa um número complexo. Então, vamos observar o seguinte. Então, essa representação aqui é representação por coordenadas. Então, se a gente observar, a gente vai perceber o seguinte, ó. Esse z igual a x, y, z é o nosso número complexo, ele pode ser feito como x, 0 mais 0,y. Então, aqui eu tenho um número real mais um imaginário, certo? Então, eu tenho um número real mais um imaginário. Como eu falei anteriormente, esse imaginário aqui é um imaginário puro. E a gente vai fazer o seguinte também, ó. Então, vamos continuar aqui a ideia. Então, eu vou pegar e copiar novamente esse x, 0, e esse cara aqui, ó, esse 0,y, eu posso quebrar ele como uma multiplicação. Como assim? Y vezes 0, menos 0 vezes 1, vírgula, y vezes 1, mais 0 vezes 0. O que isso significa? Essa estrutura toda aqui, eu vou até destacar de uma outra cor, essa estrutura toda aqui, ó, é uma multiplicação. Mas que multiplicação? É uma multiplicação disso daqui, ó. Vou destacar de vermelho para você ver. É uma multiplicação disso. Se você fizer a multiplicação desse cara aqui, você acha isso aqui, ó. Então, se eu faço essa multiplicação aqui, eu acho exatamente isso, ó. Y vezes 0 menos 0 vezes 1, essa estrutura de multiplicação eu mostrei na aula 3, aí vírgula, aí agora vai y vezes 1 mais 0 vezes 0. Então, ó, se a gente faz essa multiplicação aqui, ó, obtém esse resultado aqui de cima, ó, esse resultado aqui, certo? Então, vamos lá. O que a gente sabe, então? Ó? Que esse número aqui, x, 0, ele é um número real, então eu posso representar apenas por x. Isso também foi mostrado na aula 3. Se você não assistiu a aula 3, recomendo que você assista. Essa explicação já está lá. Mas, novamente, aqui eu vou ter um y, né? Eu posso representar isso daqui. Nessa parte aqui ele está como uma parte real, ele está como um número real, então eu vou pegar isso daqui e vou representar apenas como y. E a gente viu que o 0,1 é a nossa unidade imaginária, que é representada por i. Então eu vou ter esse y vezes esse i. Então a estrutura de um número complexo em sua forma algébrica é dada nessa estrutura z igual a x mais y vezes i.
Então, essa é a representação de um número complexo na forma algébrica. Então, toda vez que você vê essa estrutura, z igual a x mais y vezes i, é um número complexo em sua forma algébrica. Bem, então, como eu havia falado, né, a gente tem um sistema, né, um plano complexo aqui, em que eu tenho um eixo horizontal, certo? E um eixo vertical. O eixo horizontal é o que a gente chama que é o real de z. Então, esse RE representa real de z. Então, o que significa isso? Que esse eixo horizontal representa a parte real do número complexo. E quem é a parte real do número complexo? É essa primeira parte aqui, ó. Já o eixo vertical, ele representa quem? A parte imaginária de Z. E quem é a parte imaginária de Z? É essa parte aqui. Então, o que acontece? Vamos aqui com um exemplo, para você observar bem. Ó. Se eu tenho, por exemplo, ó, vamos imaginar que eu tenho um número complexo Z, em que ele vai ser 2 mais 3i. Então, essa é a parte real, certo? E essa daqui é a parte imaginária. Então, o 2 eu iria marcar aqui o 2 aqui, e o 3 eu iria marcar aqui, ó. Porque ó, aqui seria o 0, 0, né? Então, daqui para cá é positivo, daqui para cá é negativo. No vertical, daqui para cima é positivo e daqui para cá é negativo. Como isso daqui é mais 3, então ele é positivo aqui. Então eu vou aqui, ó, e faço uma bolinha aqui. Então, basicamente, é assim que você representa um número complexo no plano, né? No plano complexo. Então, vem aqui. Vamos, então, aqui resolver essa atividade 4. A atividade 4, ele quer justamente isso, que a gente represente os complexos que ele vai dar aqui no plano complexo. Então, como é que eu vou fazer isso? O número complexo, então, deu aqui, ó, Z1 igual a 3 mais 3i. Então, essa é a parte real, essa é a parte imaginária. Então, a parte real é no eixo horizontal e a parte imaginária é no eixo vertical. Então, eu vou contar aqui 3 unidades. Então, 1, 2, 3 unidades. Aqui. E aqui eu vou marcar, então, o 3. E aqui eu vou marcar também 3 unidades. Então, ó, 1, 2, 3. Então, aqui está a minha terceira unidade. E eu vou fazer a bolinha aqui. Certo? Então, basicamente, essa atividade é só isso que você tem que fazer. Então, eu peço que você dê uma pausa no vídeo e que você tente fazer. Pause o vídeo agora. Bem, assumindo que você fez a pausa no vídeo e tentou fazer, eu vou continuar aqui e você vai ver se o que você fez está correto. Então, vamos lá. Eu tenho um número complexo, então, na letra B, menos 3 mais 3i. Então, menos 3, essa é a parte real. A parte real é o eixo horizontal. Então, eu vou contar 3 unidades à esquerda do zero. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, aqui eu vou fazer menos 3. E na parte imaginária, ó, é mais 3i. Então, eu vou contar 3 unidades acima do zero. Então, ó, 1, 2, 3. Então, aqui é o 3. E aí, eu vou fazer a bolinha bem aqui, ó. Então, esse daqui seria o Z1, certo? Esse daqui seria o nosso Z2. E agora a gente vai para a letra C e em seguida para a letra D. Então, aqui novamente, eu tenho o Z3, essa é a parte real, essa é a parte imaginária. Então, o real é 3 positivo, então eu vou contar 3 unidades à direita do zero. Então, 1, 2, 3. Então, aqui é o número 3. E aqui eu tenho menos 3i. Então, significa é menos 3 unidades abaixo do zero. Então, aqui o zero está aqui. Então, 1, 2, 3. Então, aqui seria o menos 3. E o ponto, a bolinha, eu vou fazer aqui. Esse daqui é o Z3 representado no plano complexo. Já o Z4 é menos 3. Esse menos 3 é a parte real. E o menos 3i é a parte imaginária. Então, vou contar então, menos 3 no real é 3 casas à esquerda do zero. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, vou fazer aqui menos 3. E na parte imaginária é menos 3 também, mas só que então é menos 3 abaixo do zero. 3 unidades abaixo do zero. Então, 1, 2, 3. Então, aqui é o menos 3. E a bolinha é feito aqui. Então, essa aqui é a representação
do Z4 no plano complexo. Bem, por hoje a gente fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários e fui!